Bom dia, sexto! Na aula de hoje, a gente vai dar início à unidade 3 do livro. Então, eu peço que vocês estejam com o livro para acompanhar a aula de hoje. Eu peço que vocês abram lá na página 24 do livro de inglês, para a gente dar início à unidade 3. Então, vamos lá. A gente vai relembrar um pouquinho da forma interrogativa do verbo to be. Mas antes, eu vou, corrigir, vou passar para vocês algumas das possíveis respostas da tarefa de casa. Por quê? Porque eu pedi para casa, naquele nosso projeto das nações, para vocês observarem que tem palavras que são diferentes no inglês americano e no inglês britânico, só que essas palavras significam a mesma coisa. Eu peguei aqui um quadro simplificado dessas palavras, de algumas dessas palavras. Pode ser que vocês tenham colocado algumas que estão aqui, pode ser que vocês tenham colocado algumas que eu não coloquei aqui, porque são mais de 10 palavras. Mas vamos começar. Quando a gente vai falar sobre avião nos Estados Unidos, a gente chama de airplane, né? Plane de avião, air de ar, airplane. Já no britânico, esse air acaba sendo substituído por aeroplane. E quando a gente fala sobre apartamento, aonde você mora? O americano vai falar I live in an apartment. Eu vivo num apartamento. Minha residência, my home, é um apartamento. Só que no britânico, eles não usam essa palavra longa. Eles usam o termo flat. Enquanto a gente fala de código de área, igual todo estado tem o seu código de área. No americano é bem ao pé da letra. Area Code, código de área. Já no britânico, eles usam o termo dialing. Dialing significa discar. É o código que você disca para cada estado. Então, mais uma vez, o significado é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Para falar sobre bar, no americano, eles usam a mesma palavra, bar. Só que no britânico, é mais conhecido como pub. Para falar sobre carteira, eles falam de billfold. É onde você guarda suas contas, guarda o seu dinheiro. Billfold. Já no britânico, eles usam mais o termo wallet, que é o objeto, a carteira. O americano, para falar que ele está ocupado ou no telefone, ele usa o termo busy, que é um termo bem genérico. Busy quer dizer que você está ocupado. E quando um britânico fala, ele fala que ele está engaged, porque ele está o quê? Ele está engajado em uma conversa, então quer dizer que ele está ocupado. E sobre doces? Na América eles chamam de candies, Candy, que é doce. Já no britânico, eles chamam de sweets, que parece com adjetivo, doçura. Sweets. Na América, quando você quer falar de biscoito, eles chamam de cookie ou cracker. Já no britânico, eles chamam de biscuit. E sobre caminhões? No americano, eles chamam de truck. E no inglês britânico, eles chamam de lorry. Sobre berço, berço onde criança dorme. No inglês americano, eles chamam de crib. Por quê? Crib é porque geralmente ele é formado por aquelas, ripinhas. Já no britânico, eles chamam de cot, que é como se fosse cesto. E no inglês britânico, se você quer falar que alguém é louco, você fala que aquela pessoa it's mad, maluco. Já no americano, eles têm uma palavra para isso, que se chama crazy. Então, vamos dar início, São só alguns exemplos que eu usei para a gente finalizar esse exercício. Agora, em relação ao verbo to be, a gente vai dar uma revisada na forma interrogativa do verbo to be. Está lá na página 24 do livro. Vamos lá. A principal coisa que a gente tem que lembrar é que na interrogativa ocorre a inversão da organização das palavras. Geralmente, a gente usa
I am. Eu sou ou eu estou. Na forma interrogativa, vai ser feito am I. Por exemplo, am I Spanish? Sou eu espanhol? You are se transforma em are you. É você ou está você? Por exemplo, é você o Michael? O he is, que é ele é ou ele está, acaba se transformando em is he. É ele? É ele seu pai? É ela? É isso? Por exemplo, é isso o meu livro? É esse o meu livro? It is se torna is it. E she is se torna is it. E we are, a mesma coisa, ocorre a inversão. O verbo acaba vindo primeiro. Are we? Somos nós. Are we from Brazil? Somos nós do Brasil? E they are acaba se tornando are they. Are they your friends? São eles seus amigos? Então, ó, vamos aqui acompanhar no livro, naquele quadradinho rosa que vocês têm na página 24. Existe uma forma que a gente chama de resposta pequena, que é a resposta curta, short answer, que tem lá. Se você tá, respondendo uma pergunta de am I, are you, is he, você pode responder ela com sim ou não e mais o verbo to be. Você não precisa colocar o complemento. Por exemplo, are you Spanish? Vamos pegar esse exemplo. Are you Spanish? Você é espanhol? Aí você pode falar assim, yes, I am. Tipo, sim, eu sou. Você não precisa falar, yes, I am Spanish. A resposta curta, você não precisa usar o complemento. Mas e se você não for espanhol? Você só fala, no, I am not. Ou, no, I'm not. Você não precisa falar, no, I am not Spanish. A resposta curta, ela tira o complemento da frase. Então aí, nas respostas curtas, de acordo com o tipo de sujeito que vocês usam, vamos repetir aí a tabelinha. Yes, I am. Yes, you are. Por exemplo, are you Michael? Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Ou yes, we are. Ou yes, they are. Por exemplo, are they your friends? Eles são seus amigos? Yes, they are. Sim, eles são. Você só está afirmando. Ou e se for a negativa? No, they are not. Ou, se vocês quiserem juntar o are com not, no, they aren't. Lembra que a gente já treinou juntar, com a partícula negativa. Então, por exemplo, no, we are not. Ou, no, we aren't. Juntando o are com not. E com is? No, she isn't. Ou no, she is not. E assim por diante, como vocês conseguem ver, na tabelinha da página 24. Como que vocês vão formar essas frases? Vamos lá na questão 2 da página 25. Vou fazer esse exemplo para ficar para casa. Número 2 da página 25, vamos fazer a letra A. Na número 2, ele está pedindo para vocês colocarem as frases na forma negativa. Então tá lá. Brenda is tired of her job. Vou escrever aqui para vocês. O exemplo, ó. Brenda, desculpa, escrevi errado. Brenda is tired of her job. Brenda está cansada do seu trabalho. Ele quer que você transforme isso em uma pergunta. Quando você transforma numa pergunta, quer dizer que o auxiliar, o verbo, vai vir primeiro, Aqui é is. Então, a frase vai começar com is. Is, letra maiúscula,
Aí vem o sujeito, pode ser he, she, it, ou o nome da pessoa. Brenda tá fazendo o papel do she, do ela. Então, Brenda. Is Brenda. Aí você repete o complemento sem mudar a ordem. Tired of her job. E põe a interrogação. Vocês vão fazer o mesmo para todas as questões do número 2, de A a E. Aí vai ficar o número 1 e o número 2 para casa. Ok? Agora, virando a folha, a gente vai chegar lá na página 26 em alguns exercícios sobre telling the time, falando a hora. Existem duas formas de falar a hora, duas principais. A primeira delas é só juntando hora e minuto. Por exemplo, são 9h30. Não, 9h15. It's 9:15. 9h15. 9:15. Mas existe uma forma, essa forma de juntar hora e número, hora e minuto, é comum nossa. São 2h15, são 3h30. Para eles têm uma forma diferente de falar a hora que é mais comum para eles. Não quer dizer que eles não usem a nossa, mas para eles têm outra forma que é mais comum, que é a que eu vou ensinar agora. Eles falam, por exemplo, se fosse 9h15. Eles não falam 9h15, eles falam que passaram 15 minutos das 9. Então, ficaria mais ou menos assim. Vou colocar aqui para vocês observarem. A gente falaria it's. Sempre que você vai falar de horas, você coloca it's. Por quê? It's é para coisa. It's 9:15. Nossa forma, né? 9h15. Só que eles falariam assim. It's 9:15. Então, quer dizer que passaram 15 minutos das 9. Então, até a parte, do meia, eles falam que passaram. Então, assim, passaram 5 minutos, passaram 10 minutos, passou um quarto, it's a quarter past, o 15. Passou um quarto ou passou 15, passou 20, passou 25 minutos, e aí quando chega no meio, eles não usam nem past e nem outro termo. Eles usam, por exemplo, it's 9:30. São 9h30. Mas se você quiser, por exemplo, it's 9:30. Passou meia hora das 9. Não fica errado, vocês podem usar. Mas depois do meia, depois de 30 minutos, eles passam a colocar, ao invés do past, o to, que é o para. Por exemplo, falta 15 para as 10. It's a quarter, um quarto, 15, para as 10. Por exemplo, it's a quarter to 10. To 10. Então, falta um quarto de hora para as 10. Então, falta 15 para as 10. Uma coisa que eles não usam lá de jeito nenhum, por exemplo, it's 15 to 10. Não. Quando é um quarto de hora, quando são 15 minutos, eles têm o costume de falar a quarter. Então, a quarter, esse termo, a quarter, substitui o 15.
no sentido de está faltando tantos. Mas se estiver nessa parte do relógio, na parte direita, você pode usar 15 ou a quarter. E quando é a hora exata? Em ponto. Em ponto é o'clock. Por exemplo, it's 2 o'clock. São 2 em ponto. Aí ele vai andando, né? Até chegar na meia hora. Por exemplo, it's 5 past 2. Passaram 5 minutos das 2, então são 2:05. Ou então, it's 20 past 2. Então passaram 20 minutos das 2 horas. Porque, ó, eles não ficam colocando minutes and hours. É bem colocado na cabeça deles que o que vem primeiro é o minuto e depois é a hora. Até porque lá eles não usam igual a gente usa, tipo, na parte da manhã, 9, 10, 11, e quando for à tarde, 13, 14, 15. Não. Eles continuam usando 1, 2, 3 até o 12, tanto na manhã quanto à tarde. Só que eles adicionam AM para manhã e PM para tarde. Por exemplo, it's 9:30 a.m. Ou, né, it's 9:30 p.m. É isso que fala se tá de manhã ou se tá à tarde à noite. E meio-dia ou meia-noite? Aí a gente tem, né, igual está lá na página de vocês, no suplemento, né, que está no quadrinho, lá no final tem AM e PM, que é antes e depois do meio-dia. AM é antes, midday, então meio-dia, midday. E vamos lá, midnight, meia-noite. Midnight, meia-noite. Então, ó, para casa, vocês vão fazer o seguinte. Estão vendo esses relógios da página 27? Vocês vão olhar as horas e vocês vão escrever que horas são em cada quadrinho desses que está abaixo. Depois de escrever em cada quadrinho desses, eu quero que vocês escrevam cursivo, por exemplo, igual eu escrevi aqui. Por exemplo, o primeiro reloginho está falando que são 10:24. Então, vocês vão colocar it's 24 past 10. Entenderam? Para cada um dos relógios, além de colocar a hora. Então, olha, para casa vai ficar a página 27. Na número 1, vocês vão fazer, né, essa atividade que eu acabei de explicar do relógio. Na número 2, ele pede assim, ó, estabeleça uma ordem da sua rotina pelas horas. Aí, por exemplo, ele dá o exemplo assim, eu escovo meus dentes às 6:47. Nessa daqui, vocês podem indicar a hora só com um número. Mas aí, o que vocês fazem, vocês têm que indicar em inglês. Quando vocês querem falar, eu escovo meus dentes às, esse às é o at. Então, vocês colocam o que vocês fazem, at e a hora. E na número 3, ele pede assim, escreva a forma correta em inglês das seguintes horas. Então, tá aí a nossa forma, né? 3:47, que é 15:47, 18:15, lá na letra E, que na verdade é 6:15. Então, o que vocês vão fazer? Se é 15, na verdade são 3 horas da tarde. Então, vocês vão colocar 3, 2:47 e indicar que é a tarde, PM. Não precisa escrever a hora cursiva, só colocar, né, corrigir os números para PM e AM, indicando se é manhã ou se é noite. Lembrando que PM é para de noite ou tarde e AM para a parte da manhã.
Então, para casa, ficou a página 25, o número 1 e 2, que é sobre as formas interrogativas, e a página 27, do 1 ao 3. A gente se vê na nossa próxima aula.